Quanto tempo ainda temos? O conceito dos 6.000 anos da Idade da Terra é um conceito amplamente conhecido pelos judeus e os primeiros cristãos. Os primeiros discípulos do Messias acreditavam que o ungido iria voltar no fim de 6.000 anos depois de Adão, para reinar por 1.000 anos na Terra. Mas como calcular o ano corretamente? Mas em que ano realmente estamos? O livro de Enoque discorre sobre os períodos que a Terra iria passar até a vinda do Salvador. Os segredos de Enoque, que data antes do primeiro século depois do Messias, também chamado Enoque II, é uma tradução eslava. Nele, é dito que o Criador tinha mostrado a Enoque que a existência deste mundo se findaria aos 7.000 anos, para começar um novo descanso. O Criador mostra a Enoque a idade deste mundo. Sua existência de 7.000 anos e 8.000 anos é o fim, nem anos, nem meses, nem semanas, nem dias. E designei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000. E no início dos 8.000 estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. Segredos de Enoque, capítulo 33. Aqui Enoque fala claramente que depois dos 6.000 anos haverá um milênio onde o Messias reinará com os santos sobre a terra. Esse reino milenar messiânico se dará no final dos 6.000 anos de pecado, inaugurando o seu reino milenar durante 1.000 anos sobre a terra, e então, no 8º milênio, a eternidade se prolongará sem mais contagem de tempo. 1.000 anos é igual a um dia para o Criador. Pedro diz em sua segunda carta: Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Criador é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, verso 3 e 4. Aqui a palavra últimos dias não se refere a dias literais, mas sim, neste contexto, aos últimos milênios. Pedro já mostrava que estamos nos últimos milênios da história da Terra. E ele afirma que no final haveria um milênio para o Criador, um milênio de descanso sabático. Observe que pela genealogia bíblica podemos descobrir exatamente quantos anos a Terra tem desde a queda de Adão ou desde a criação. A genealogia está citada de Adão ao Messias. Pela Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 5, temos os primeiros patriarcas e suas idades mencionadas até sua morte. Em Gênesis 10, temos ali a citação de outras gerações e que culminaram após o dilúvio com a geração de Abraham ou Abraão, em Gênesis capítulo 11. Em Mateus capítulo 1 e Lucas 3, nós temos a genealogia do Messias sendo descrita desde Adão até a sua vinda. Portanto, temos como nos situar na contagem profética exatamente no ano específico em que estes 6.000 anos findarão. Mas observemos algo muito importante. Nos primeiros 2.000 anos de história da Terra, temos uma intervenção do Criador sobre a humanidade muito importante. Sim, aconteceu o dilúvio. A história de Noé, no ciclo 40 do jubileu do Criador, Noé morreu no ano 2000 no calendário crescente. Em 2006 a.C., no calendário mundi decrescente. Gênesis 9:29 afirma que foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Agora observe com atenção. Nos primeiros 4.000 anos da história da Terra, o Criador causou uma grande interferência na história da humanidade. Sim, ele nos enviou seu Filho. Isso mudaria o curso de toda a humanidade por toda a eternidade sem fim. E a partir do batismo do Messias e Yahushua, temos o ano de número 4.000. Esse foi o ciclo 80 de jubileus. Jubileus representam 50 anos, onde ele iniciou o seu ministério aos 29 anos e meio,
no ano 27 depois de Cristo no calendário comum. Assim, as escrituras relatam em Lucas 3, 23, que aconteceu que, como todo o povo fazia mikvê, imersão, sendo imergido até Vilá, também Yahushua orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Yahushua começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de Yosef e Yosef de Eli. Note, o Messias tinha quase 30 anos. Isso é uma data muito importante, porque o calendário comum marcava 27, mas ele já tinha 30 anos, ou seja, nós temos uma margem de erro de 3 anos e meio, portanto, sabemos que 2000 anos após o batismo do Messias, culminaria em 2027 no nosso calendário. Mas como ele tem uma margem de erro de 3 anos e meio, sabemos que a data limite da história de pecado na humanidade está determinada até o ano de 2023. No fim dos 6.000 anos, ocorrerá a vinda do Messias. São 120 ciclos de 50 jubileus, exatamente 2000 anos após seu batismo. Isso se dará no ano 2023, no 7º mês. Assim, nós temos que calcular 3 anos e meio do reinado do Anticristo, como está vaticinado pelo profeta Daniel e o profeta Yohanan em Apocalipse, Guiliana, Revelação. Ocorrerá a vinda do Anticristo em 2020. São exatamente 1997 anos depois do batismo do Messias. O Anticristo reinará 3 anos e meio antes de 2023 depois de Cristo. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 3, verso 5. E então será revelado o iníquo, a quem o soberano desfará pelo assopro da sua boca, e a aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2, 8, 9. Sim, amados, já estamos perto da manifestação do Anticristo. Ele tem de se manifestar e cumprir seu reinado de 3 anos e meio para demonstrar a diferença entre sua proposta de governo e aquela que o Messias veio fazer por nós. Executar o plano da salvação e mostrar que tipo de reinado é o reino do céu. Nós não podemos confundir que existirão 7 anos de reinado do Anticristo. Alguns pressupõem isso a partir de um único texto isolado e mal interpretado de 7 anos do Anticristo. Mas as Escrituras apenas citam 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Como as pessoas vão aceitar uma moeda única, um governo mundial e uma religião mundial sem que haja uma enorme crise sem precedentes, que coloque toda a humanidade de joelhos? Vamos por partes. Quando olhamos com cuidado, observamos que o dia do soberano não se refere a um dia ou um evento específico, mas sim a um período de angústia e tribulação que pertence aos gentios. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do soberano, dia nublado, será o tempo dos gentios. Ezequiel 30, verso 3. Observe que aqui menciona que esse é um período nublado ou escuro. Tudo nos leva a crer que haverão 2 inversões. A primeira inversão da Terra é inaugurada com os dias de escuridão, e os eventos que se seguem indicam a chegada da grande tribulação. Observe: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Joel 2, 2 a 5. O grande dia do soberano está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do soberano. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o soberano. E o seu sangue se derramará como pó, e sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do soberano.
mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias 1, 14 a 18. E assim todos os profetas usam uma mesma linguagem para descrever esse período de grande tribulação. Mas nosso conforto é saber que o Messias nos livrará após esse período de tribulação e enganos e nos livrará para reinar com ele sobre a terra no milênio que se seguirá. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, verso 1. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o soberano Yahushua desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem ao Criador e dos que não obedecem ao evangelho de nosso soberano Yahushua HaMashiach, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do soberano e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Você nota que somente após esse período de tribulação é que o Salvador virá para resgatar o seu povo? Ainda em Apocalipse 16, 10 a 16, observamos uma grande inversão final da terra na vinda do Messias, onde nesse momento caem as últimas pragas, com trevas, o Armagedon, terremotos e saraivada. Ainda em Apocalipse 16, 10 a 16, observamos uma grande inversão final na terra na vinda do Messias, onde nesse momento caem as últimas pragas. Portanto, o cataclisma final que inaugura o reinado do Messias, em contraste com aqueles que inauguraram o reinado da besta. Nos últimos 6.000 anos veremos a vinda do Messias, exatamente 2.000 anos após seu batismo, em 2023. O toque do shofar, no ano de Yovel, anunciava a libertação de todos os escravos. Da mesma forma, um dia escutaremos o magnífico toque do shofar, que anunciará a vinda de Mashiach. Esse som será o início da verdadeira liberdade para o povo do Eterno. O Messias virá e estabelecerá seu reino, e Yahushua libertará o mundo da morte e da má inclinação. A ressurreição dos mortos será realidade, e viveremos para sempre. Oremos diariamente pedindo para que isso aconteça logo. O toque do grande shofar anunciando nossa libertação.